foreshortening. Então, ó, Tempest. Inclusive, quando eu fui fazer o short sobre isso, tipo, eu estudei foreshortening e eu estudei escorço. E eu achava que eram coisas diferentes, mas similares. E foi só quando eu fui fazer o short, eu tenho o YouTube short sobre isso. Quando eu fui fazer o short sobre isso, que eu descobri que foreshortening em português é escorço, é a mesma coisa. Tipo, é o mesmo fundamento, sabe? Tipo, é o mesmo princípio. Mas enfim, ó. Na gringa você vai achar com esse nome. Foreshortening. Então quem manja dos inglês, vocês podem pesquisar por aqui que vocês vão achar muito conteúdo da gringa sobre isso. E nos português, vocês vão achar por escorço. Mas como a gente adora falar um gringuês, vai ter gente que vai falar foreshortening aqui mesmo em português, que aprendeu desse jeito, né? Foi só pesquisando que eu descobri que os dois são a mesma coisa. Um é a tradução do outro, literalmente. Enfim. E a brisa disso aqui, tá? São duas coisas. Sobreposição e tamanho. São as duas coisas que a gente vai estar pensando quando a gente quer aplicar exclusivamente esse foreshortening aqui pra... E qual que é a brisa do foreshortening, tá? O conceito de foreshortening ajuda muita gente pra poder parar de evitar aquele desenho. Não sei se vocês já sentiram isso quando vocês estão desenhando as poses de vocês. Mas, tipo, óbvio, isso depende um pouquinho de acabamento e tal, a direção artística que a gente tá seguindo. Mas vocês já sentiram que a pose de vocês parece meio que um sticker? Ela não tem muita profundidade? Ela parece que é só, tipo... Eu sempre uso como exemplo aquelas artes egípcias, que é, tipo, é o personagem de lado e de frente ao mesmo tempo. E daí, tipo, é um negócio meio que assim, sabe? Tem esse princípio de frontalidade, o personagem parece meio flat. Isso aqui geralmente acontece, essa ideia de que nossas poses parecem um negócio meio flatzão, assim. Acontece geralmente quando a gente não tem muito essa sobreposição e não tem essa noção de como dar a ilusão de profundidade no desenho. Por que eu falo ilusão de profundidade? Você virar as folhas de papel de lado, né? Ou se for parar pra pensar bem, a gente não tem muito a tal da terceira dimensão para trabalhar com, né? Essencialmente, a gente está desenhando numa superfície 2D e quer dar a ilusão de 3D. Óbvio que isso depende um pouquinho do acabamento, né, da direção de arte, mas via de regra a gente tá trabalhando, né, pra falar de foreshortening, a gente tá falando disso aqui. Pra quem já manja mais das perspectivas da vida, já vou deixar aqui anotado, tem que estudar perspectiva pra poder entender isso aqui um pouquinho melhor, tá? E a perspectiva, primeiro, naquele modo mais chatinho de teoria, tipo, entender como que as caixas rodam, como funciona o ponto de fuga, como funciona a linha do horizonte, pipó. Mas, também, tem aquela questão que é a perspectiva que você vai naturalizar na sua memória muscular. Isso aí acontece com o tempo de prática, sabe? Isso aí é com o tempo mesmo. É igual gestual, gente. É memória muscular mesmo. Tem que praticar bastante perspectiva pra vocês, tipo, terem aquela noção que é, tipo, bater o olho e pensar, tipo, funciona mais ou menos assim? Precisa ficar certinho? Não, mas precisa ficar legal. Legal é mais importante do que ficar certinho. Mas enfim, a questão aqui do escorço é pensar que, por exemplo, vamos desenhar um braço aqui de exemplo. Você está desenhando um braço, tipo assim, um personagem perfeitamente de frente, né? Já vamos pensar aqui nas caixas pra facilitar a nossa vida, né? A gente tem algumas proporções aqui pra gente ter em mente, né? Aí sabe, tipo, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. A questão aqui é que, tipo, quando a gente tá olhando esse braço tipo, perfeitamente de frente, assim, ele esticadão, a gente consegue perceber essas regrinhas de proporção mesmo, tal. Só que daí, quando a gente começa a tentar dar essa ideia de profundidade pra ele, o que vai acontecer é conforme essas coisas vão se aproximando da tela, até pela nossa perspectiva, por exemplo, essas formas vão começar a se sobrepor. E aumentar de tamanho. Eu tô tentando acertar aqui na marra, né? Deixa eu só tentar desenhar a mesma mão. Então, por exemplo, essa distância aqui encurtou e virou só isso aqui. Então percebe, tipo, o tamanho dessas paradas meio que mudou porque ela ficou próxima da câmera? Você pode perceber isso meio com o seu dedo, né? Se você aponta o dedo na sua cara, tá ligado? Tipo, você vai perceber que ele meio que muda de tamanho entre algumas aspas, sabe? Eu não gosto muito dessa explicação de muda de tamanho porque o tamanho ainda é o mesmo, mas ele se distorce em perspectiva pra poder dar essa rotação. E é através dessa sobreposição aqui, dessa distorção da perspectiva, que a gente consegue dar a ilusão de que, por exemplo, uma parte do personagem tá indo pra frente, a outra tá indo pra trás. A gente consegue fazer poses um pouquinho mais dinâmicas e um pouquinho mais interessantes.
que não pareçam, que nem eu tinha citado mais cedo, stickers, né? Então, por exemplo, faz a gente passar de, tipo, vamos desenhar um personagem com uma espada. Simplesmente, sabe? Daí, tipo, sei lá, é o personagem aqui. E daí ele tem uma espada. Faz a gente poder passar disso pra, tipo, por exemplo, vamos fazer uma pose um pouquinho mais trabalhada. Ó. Fazer aqui um pé aqui, outro pé aqui. Esse pé vai estar na frente, um pouquinho mais dobrado. Esse pé vai estar esticado. Eu já nem segui o outro pé que eu tinha marcado ali, mas tá tudo bem. Daí, por exemplo, vamos colocar esse braço pra frente aqui. Vamos fazer ele apontando pra cá. E vamos fazer um gestual mais assim, ó. Pra cá. Vamos fazer a espada apontando pra câmera. Tipo, será que eu consigo fazer isso desse jeito? Acho que não necessariamente. Bom, vamos ter que dar uma exagerada aqui, ó. As duas mãos aqui, ó. Vou refazer as pernas. Eu não gosto de começar desenho pelo pé. Já falei isso algumas vezes, só que eu quis testar aqui. Fazer as pernas menorzinhas, só pra parecer que é exagerar mais essa perspectiva. Deu pra sacar mais ou menos? Daí percebe como, tipo, por exemplo, o tronco, a gente simplifica ele como essa bolinha, né? Ou às vezes uma caixa, ou sólido geométrico que você preferir. Se quiser fazer até um cilindro, sabe? O que você consiga enxergar melhor. Mas o negócio é o seguinte, percebe como ele tá, tipo, sobrepondo um pouquinho essa parte aqui do bumbum e da virilha? E daí, por exemplo, como as coxas aqui estão sobrepondo um pouquinho essa parte da canela, que tá sobrepondo um pouquinho aqui essa parte do pé. E daí, tipo, todo o resto do corpo tá sobrepondo um pouquinho essa parte do... Essa sobreposição aqui, sabe? Esse overlap consegue ajudar a gente a criar uma pose um pouquinho mais dinâmica, sabe? Pensa, tipo, o que que tá na frente, o que que tá na trás, tá ligado? Pra gente poder dar a noção de que essas partes, elas meio que existem. E uma dica que eu dou são essas linhas aqui de contorno, né? Essa dica aqui, você consegue ver ela melhor explicada no livro Dynamic Bible que eu falei agora há pouco, que tá lá no Discord, tá? Essas linhas que eu faço, geralmente, que são essas linhas assim, essa dica aqui, você pode achar ela no canal do Saikra, se eu não me engano. É um vídeo muito antigo dele, que ele fala sobre espirais. Que ele fala que, tipo, essa é uma dica dele pra manter o volume do desenho conforme essas formas vão se distorcendo. Então, tipo, por exemplo, de novo, vamos manter aquele exemplo do braço. Se o braço é mais ou menos assim, ele pega e faz assim, tipo, ele começa a desenhar umas espirais que vão aumentando de tamanho. E ajuda a manter o volume mais consistente, sabe? Essas espirais aqui. É bem legal. É uma dica muito boa. E daí, tipo, é um pouco disso e um pouco do que, de novo, ali, o que explicou no Dynamic Bible, que é as linhas de contorno. As linhas de contorno, elas contornam a forma. E elas são, tipo, não só... Você deve estar pensando em linha de contorno, porque o nome confunde um pouquinho, tá? É que ele usa o nome contour na gringa, e eu traduzi pra linhas de contorno, tipo, foi o jeito que eu consegui entender. E o outro tipo de linha que ele fala é linha de silhueta, pra organizar essa parte de esboço, tá? Que é o que acontece, tipo, pensa que a gente tem essa forma aqui, né? Essa forma aqui do braço. Tipo, essa daqui, que eu tô fazendo agora, seria meio que a linha de silhueta, tá vendo? Que são as bordas do objeto, né? Enquanto essas daqui seriam linhas de contorno. Essas linhas de contorno me ajudam a enxergar a direção que a forma tá indo, sabe? Me ajudam a enxergar quase como se fosse aquela malha tridimensional do modelo. Como se fosse um modelo 3D mesmo. Pra gente poder imaginar esse desenho como, tipo, ocupando espaço, sabe? Por isso, por exemplo, que eu tenho um estudinho que eu tinha passado pra vocês, né? Porque eu tava passando estudos semanais. Que era pegar uma foto e fazer esse grid em cima, sabe? Vocês poderem começar a enxergar esse grid mais volumétrico, sabe? Imaginar esses desenhos como se eles
tivessem ocupando espaço.